Olá, TPL, como estão? Turma da manhã, turma da noite. Eu e o professor Alex aqui estamos organizando as aulas de vocês de Química. Essa é a nossa quinta aula já estamos avançando bastante, né? Espero que estejam todos bem, se cuidando e que tenham ido bem na atividade que nós fizemos aí para vocês na aula passada. Tanto o professor Alex quanto eu, a gente montou uma atividade aí para as turmas, né? Que foi bem bacana porque a gente conseguiu perceber o quanto vocês estão assimilando o conteúdo. A nossa aula de hoje vai ser uma aula especial, tá? Eu montei uma aula de exercícios. Eu juntei aí, peguei algumas atividades, alguns exercícios que eu passei na atividade para minha turma e que o professor Alex, alguns tópicos que ele também ressaltou na atividade para nota, tá? Então a aula hoje a gente vai resolver os exercícios e eu vou voltar fazendo a revisão de todas as aulas anteriores. Então, o slide que você está acompanhando aí, que nós disponibilizamos para vocês via WhatsApp, ele já consta as questões e, por consequente, né, por consequência aí, logo em seguida você tem todos os slides para você conseguir resolvê-las, tá bom? Então, você vai ter uma noção para ver se você foi bem na atividade. Se tiver alguma dúvida, né, conseguir selecionar as principais dúvidas aí através dos erros que vocês cometeram na atividade. Então, eu acredito que a aula de hoje vai conseguir segmentar bem para que a gente possa dar continuidade nas próximas aulas, né, os próximos temas. Eu vou diminuir a câmera aqui, tá, turma? Para que eu consiga, para que vocês consigam acompanhar melhor aí a nossa aula. Então, a aula de hoje, todos os exercícios que eu pontuei, que eu vou pontuar hoje aqui com vocês, já foram passados, já foram direcionados, bem lapidados, explicados direitinho. Hoje a gente vai fazer uma aula de exercício justamente para a gente ver que ponto, né, que nós estamos aí precisando reforçar. Então, sempre mandem feedback aí pra gente, algum ponto que vocês queiram que a gente repasse, eu venho, reformulo uma maneira nova de passar para vocês, tá bom? Então, na última aula foi essa atividade para nota que eu mencionei. E na aula de hoje vai ser um tópico de aulas de exercícios, tá? O que a gente vai abordar nessa aula de exercícios? Vamos falar sobre os principais tópicos que eu montei aqui para vocês. Vou ter que colocar a caneta aqui para eu conseguir escrever. Que nós falamos para vocês, né? Desde a nomenclatura de cadeias, hidrocarbonetos, grupos funcionais, que são as principais funções orgânicas, a gente começa a classificar, tá? Tudo isso nós já passamos para vocês. Primeira questão, então, para a gente resolver juntos como forma de revisão, para a gente fechar esse conteúdo bem legal. Ó, assinale a questão incorreta quando o assunto são compostos orgânicos. Perceba que eu coloquei aqui, ó, incorreta, né, gente? Ó, incorreta, não é a questão correta, a questão que está errada. Essa daqui foi, perceba que ao longo da nossa aula de exercícios aqui, eu tirei alguns exercícios da atividade de nota do pessoal da noite, tá? Ele vai ser um objeto de estudo aqui para a gente fazer a nossa revisão. O pessoal da manhã, o professor Alex montou uma atividade diferente, mas com os mesmos temas, tá? Então, quando a gente faz, eu trago alguns exercícios aqui para vocês, a gente consegue fazer uma revisão para as duas turmas, até porque o conteúdo é o mesmo, tá? Então, estou te perguntando a incorreta. Quando a gente fala sobre compostos orgânicos, aí aqui eu tenho 4 afirmações e uma delas está errada. Quero que você identifique qual está errado. Vamos ler junto. A expressão compostos orgânicos, que surgiu há mais de 200 anos, referindo-se a substâncias produzidas por organismos vivos. E aí, certa ou errada? B. Além do carbono, os principais elementos que compõem a maioria das substâncias orgânicas são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e os halogênios, né? C. Antigamente pensava-se que os compostos orgânicos apenas poderiam ser produzidos por seres vivos, como plantas e animais, que precisavam de uma força vital para serem criados. Ou D. Atualmente são chamados assim os compostos que contêm exclusivamente o elemento carbono, sejam estes produzidos ou não por organismos vivos. E aí, qual a opinião de vocês? Qual está certa, qual está errada? O pessoal da noite teve
um remember aí da última atividade, qual vocês pontuaram. Então, gente, para a gente responder qual dessas afirmações aqui que eu passei para vocês está errada, eu trouxe uma pequena revisão com base aos slides que nós estudamos nas principais aulas, né, nas últimas aulas, aliás, principalmente aí a partir da primeira. Então, faça uma revisão, você pega bem o conteúdo, né, relembra bem o conteúdo e a gente volta para responder essa questão aqui, perfeito? Então, quando a gente fala aí dos produtos naturais, né, a gente vê esses compostos orgânicos que a gente chama. Ó, a primeira alternativa está aqui. Ó. Há mais de 200 anos a gente começa a falar sobre os compostos orgânicos. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês qual a importância de estudar os compostos orgânicos? Gente, compostos orgânicos, os plásticos, né, a indústria plástica, todas as resinas que nós trabalhamos, está dentro desse grande grupo que chama compostos orgânicos. Tá? Os plásticos são um tipo de compostos orgânicos, para você ver. Nós não temos muitos tipos de plásticos. Então imagina, se o plástico, que já é uma indústria que é muito versátil em termos de matéria-primas distintas, imagina comigo aqui que essa indústria tão versátil é apenas uma parte desses compostos orgânicos. Ou seja, a gente tem aí, desde mais de 200 anos, surgiu essa expressão de compostos orgânicos, que é um grupo muito abrangente. No início, eu expliquei para você na aula número 1, se você não assistiu, não está lembrando direito, depois você pode acessar aqui na playlist do canal do YouTube, tá bom? É uma vantagem das nossas aulas digitais, você pode assistir quando você quiser, tá bom? Então, compostos orgânicos. No início, a gente tinha o que nós chamamos de teoria da força vital, ela que regia, né, esse início, quando não se tinha tanta tecnologia ainda para falar de compostos sintéticos até então. E o que é essa teoria? Vou colocar o laser aqui, que eu acho que fica mais fácil. O que é essa teoria da força vital dizia para a gente? Dizia o quê? Que afirmou, né, que as substâncias extraídas de organismos vivos não podiam ser produzidas em laboratório, devido aos seres vivos possuírem uma força vital. Ou seja, o que nessa época, aqui, ó, no século XIX, o que eles falavam pra gente dessa força vital? Sabe esses tipos de plásticos? A maior parte dos plásticos que nós temos hoje em dia, comercializamos, trabalhamos, transformamos na indústria, adicionamos aditivos, enfim, eles diziam pra gente que isso, né, todo esse tipo de plástico que foi sintetizado não poderia acontecer, não teria como acontecer, porque os compostos orgânicos que existiam naquela época eram os compostos naturais, simplesmente. Porque esses compostos tinham essa força vital, que só era possível através de seres vivos, né? E no composto sintético a gente sabe que a gente não tem esses seres vivos, né? É composto de maneira sintética, industrializada, em laboratório, né? O que aconteceu desde então? Eu expliquei isso para vocês. A gente teve o composto orgânico, um dos mais importantes aí quando a gente fala de química orgânica, a ureia, né? A ureia está presente na urina de muitos animais. A gente foi possível, né, em 1828, produzir a primeira substância sintética, ou seja, depois que eu produzi a ureia em laboratório, aqui embaixo a gente tem a reação química dela, né, através do cianato de amônio, eu consegui chegar na ureia. O que aconteceu nesse período? A gente conseguiu quebrar totalmente essa teoria, né, que até então era uma teoria fundada, porque não se tinha nenhum tipo de material sintético. Com a produção da ureia, né, esse químico alemão demonstrou, olha, tá vendo essa teoria da força vital? Ela não existe mais, porque é sim possível produzir materiais materiais sintéticos em laboratório que não precisam aí dos seres vivos. Então, quebrou de vez e surgiu a partir dessa ureia um dos primeiros compostos orgânicos de origem sintética. Então, o composto orgânico pode ser de origem natural, início da nossa civilização, da indústria, precursora da indústria, né, de uma maneira mais tímida, era os compostos orgânicos de maneira in natura, tá? Então, aí a ureia veio demonstrando para a gente. Então, antigamente, até coloquei aqui 2 tópicos. Antes, né? Antigamente
e atualmente. Então, antes achavam que esses compostos orgânicos só eram produzidos por organismos vivos. Depois da produção da ureia, nós definimos, é sim possível. Então, os compostos orgânicos são chamados atualmente, qual a definição deles atualmente? São compostos que contêm carbono, sejam produzidos por origem, né? Sejam produzidos por organismos vivos ou não. Nessa parte aqui, nessa nova nomenclatura de compostos orgânicos, nós temos os plásticos, né? São produzidos por organismos vivos? Não. São produzidos de maneira in natura, mas são considerados compostos orgânicos igualmente. Perfeito? Então, gente, com isso, a gente já consegue responder a primeira questão, né? Só para a gente embasar mais, para a gente acertar lá qual a questão é certa. Além do carbono, os principais elementos que compõem a maioria das substâncias orgânicas, falei de composto orgânico, eu sei que tem carbono, certo? Mas existem outras substâncias que são as principais substâncias que formam a liga dos principais substâncias orgânicas que nós temos aí como matéria-prima na indústria e no nosso dia a dia em forma de produto acabado. São elas o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, esses halogênios que nós chamamos, que são um grupo de uma coluna, né, tabela periódica que nós chamamos de família halogênia, né, composto pelo cloro, bromo e iodo. Então, com essa revisão, a gente consegue voltar lá e resolver. Então, lá, eu quero que você me fale a incorreta, ou seja, qual dessas afirmações está errada. Vamos ver. Alternativa A, os compostos orgânicos surgiram há mais de 200 anos? Sim, tá certo. B, além do carbono, os principais elementos da maioria das substâncias orgânicas são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e os halogênios? Sim, acabei de demonstrar para vocês a relação deles, né? A maior parte das substâncias orgânicas tem essa função de química aí, turma. Então, A tá certo, B tá certo. A gente precisa achar a errada. C, antigamente pensava-se que os compostos orgânicos poderiam ser produzidos por seres vivos, como plantas e animais, que precisavam de uma força vital para serem criados. Exatamente o que eu expliquei para vocês no slide anterior, lembra? Essa força vital dizia o que para a gente? Que só era possível composto orgânico a partir de seres vivos. Depois que houve aí a produção da sintetização da ureia, primeiro o elemento sintetizado, né? A gente demonstrou que quebramos essa força vital, é uma teoria que não existe mais, porque a gente tem uma série de componentes orgânicos que atualmente são sintéticos. Inclusive, a maior parte dos plásticos está nessa categoria. Então, A, B, C estão certas, sobra para a gente a D, né? Então, a gente já sabe que a alternativa incorreta aqui é a alternativa D, ó. Vou até colocar o D aqui, mas vamos perceber o erro dessa alternativa, juntos, vamos lá. Atualmente são chamados assim os compostos que contêm exclusivamente o elemento carbono, sejam eles produzidos ou não por organismos vivos. Olha o erro aqui, gente, contém exclusivamente, coloquei até de amarelinho aí, contém exclusivamente o elemento carbono. A gente sabe que os compostos orgânicos possuem carbono, tem que ter carbono para ser considerado um composto orgânico, perfeito? Só que exclusivamente só carbono? Claro que não, turma. A maior parte é um hidrocarboneto, que é a junção de carbono com hidrogênio. E é possível também, até na alternativa B, diz pra gente, é possível ter oxigênio, nitrogênio, enxofre. A maior parte dos compostos orgânicos possui esse tipo de material. Então, o carbono tem que estar presente na sua maioria? Sim, mas não de forma exclusiva. Então, a alternativa errada é a alternativa D. Perfeito? Perceba que é interessante você ter aí os seus slides na mão, eu sempre disponibilizo para vocês antes, então vá fazendo as suas anotações no seu caderno, tá bom, gente? Segundo tópico, em forma de exercício aqui para a gente revisar e resolver juntos, sobre cadeias carbônicas, assinale a alternativa incorreta, mais uma vez. Qual a alternativa que está errada? Então, antes da gente resolver juntos, vamos fazer uma revisão que é para a gente relembrar e acertar a questão mais uma vez. Vamos lá, sobre cadeias carbônicas, né? Quando a gente fala sobre cadeias carbônicas, não tem como não citar química orgânica, tá? Lembra da definição da primeira aula? Química orgânica é o quê? É um ramo da química que estuda
os compostos que contêm carbono, que contém carbono, mas não de forma exclusiva, contém outros elementos também, mas sempre tem que existir o carbono lá na composição dela, chamados compostos orgânicos. Então, o que são as cadeias carbônicas? Tem uma definição bem bacana. O conjunto dos átomos de carbono com esses elementos se dá a origem a estrutura bastante estáveis que recebe o nome de cadeias carbônicas. Só a cadeia carbônica aqui. Gente, os carbonos eles têm uma facilidade, até expliquei isso para vocês na aula 2 ou aula 3. Eles têm uma facilidade muito, é um elemento químico, né, que tem uma facilidade de se ligar com outros elementos. E a gente sabe que para a gente fabricar, sintetizar, ou até mesmo compostos naturais, para que eles existam, essas moléculas precisam se unir. Então, se você tem um elemento como carbono, que é um elemento que tem facilidade de se unir com outros materiais, isso é excelente. E a partir dessa facilidade, esse carbono consegue formar diversas cadeias carbônicas, originando assim os compostos que nós tanto falamos aqui, chamando de orgânicos. Okay? Essas cadeias formam o esqueleto das moléculas de todos os compostos orgânicos. Então, o plástico tem cadeia carbônica? Com certeza. É o esqueleto, que eu chamei de esqueleto, é como se fosse a estrutura principal. Não existe um composto orgânico que não tenha uma cadeia carbônica, tá? E as aplicações, é só na área de química? Claro que não. A aplicação da química orgânica, assim, ó, todo material que existe que tenha composto orgânico na sua constituição, são a maior parte das indústrias que nós conhecemos e fazemos uso no nosso dia a dia, se não trabalhamos também, tá? Então, o que aconteceu com o avanço tecnológico e científico que nós tivemos, né? Na aula de ciência dos polímeros eu falei sobre isso. Perceba como as aulas, né, como as disciplinas vão se encaixando ao longo do tempo, né? Essas bases que nós temos de química, de ciência dos polímeros, e que vocês terão nas próximas disciplinas, vão te dar uma base muito bacana para que você acompanhe as próximas que virão. Então, o avanço tecnológico, antigamente, que não se tinha essa noção de indústria, né, essa tecnologia, fizeram com que o crescimento exponencial aí, que a gente chama dos compostos orgânicos, além dos compostos naturais, conseguimos sintetizar um número muito grande de novos compostos orgânicos. Só enxergando a indústria de plástico, que é um braço só desses tipos de indústrias, onde a gente encontra os compostos. Olha a quantidade de resinas que nós temos. PVC, PET, PE, PU, Teflon, silicone, borrachas, elastômeros. Olha quantas resinas. Todo esse campo só foi possível através desse avanço científico e tecnológico que nós tivemos, tá bom? E quais as indústrias, as principais indústrias? A petroquímica, inclusive vai ser objeto do nosso exercício de fixação de hoje, indústria farmacêutica, indústria têxtil, a indústria de polímero, coloquei aqui em destaque para vocês, a indústria de alimento e assim por diante, né? Então, a partir disso, a gente tem base para responder aí o exercício número 2. Vamos lá, com calma. Eu quero que você me fale a questão alternativa incorreta. Mais uma vez, alternativa aqui, essas 4 alternativas são afirmações sobre cadeias carbônicas. Apenas uma está errada. Vamos definir qual. Primeiro, o conjunto dos átomos do carbono com esses elementos dá origem a estruturas bastante estáveis que recebem o nome de cadeias carbônicas, certo? Com certeza, está certa a alternativa A. Os carbonos são estáveis. Se eles não fossem estáveis, gente, eles teriam dificuldade de se ligar, né? Os elementos não teriam tanta afinidade uns com os outros. Nós não, por consequência, não teríamos essa infinidade de compostos à base de carbono que nós temos atualmente, tá? Então, A está certa. B, essas cadeias formam o esqueleto das moléculas de todos os compostos orgânicos. Perfeito, foi o que eu expliquei para vocês no slide, ó. Essas cadeias formam o esqueleto de todos os compostos orgânicos. Olha aqui, quando a gente cita esqueleto, quer dizer o quê? É o essencial. Se você tem uma cadeia carbônica, você tem... se você tem, aliás, um composto orgânico, você tem uma cadeia carbônica na sua constituição.
por mais simples que elas sejam, mais complexas, você vai ter uma cadeia carbônica, que é como se fosse o esqueleto autointrínseco, né, que você tem qualquer tipo de compostos orgânicos. Então, B também está certa. C, o avanço científico-tecnológico proporcionou um crescimento exponencial no número de compostos conhecidos? Com certeza. Hoje em dia, atualmente, nós temos milhões, milhares aí de compostos orgânicos. Se não fosse a tecnologia, né, tudo que se adviu a partir dela, nós não teríamos essa quantidade aí essa flexibilidade que nós temos hoje em dia de matérias-primas. E D, então A está certa, B está certa, C está certa, mas mais uma vez a alternativa D é a errada, né? Por WO ela é errada, mas vamos entender o motivo pelo qual essa afirmação não está correta. Existem poucos compostos orgânicos cujas estruturas são formadas principalmente por átomos de carbono e nomeadas cadeias carbônicas. Percebeu o erro? Existem poucos. Acabei de falar para vocês. Na verdade, existem milhares de compostos que você tem o carbono na sua estrutura que são nomeadas cadeias carbônicas. Se não fosse essa versatilidade, nós hoje em dia não estaríamos estudando técnico em plástico, né? Essa versatilidade de resinas plásticas, de processos, você consegue processar o material, um plástico, por injeção, por sopro, por termoformagem, fotomoldagem. Por quê? Porque você tem uma infinita, né, uma versátil, interessante quantidades de matérias-primas, de resinas plásticas. Então, a D está errada, e é o nosso gabarito, justamente porque fala que são poucos, na verdade são muitos. Então, a alternativa errada é a alternativa D. Vamos para terceiro exercício. Perceba, gente, que esses exercícios estão dando uma revisão bem bacana. Os slides que eu estou utilizando para explicar e detalhar aqui com vocês são os slides que eu utilizei nas aulas anteriores, tá bom? Mas eu transformei em PDF e mandei aí para os grupos para que vocês possam acompanhar comigo. Terceiro, essa é uma dissertativa, não é uma alternativa, né? A química orgânica está presente nas mais diversas áreas da indústria. Cite 3 exemplos de indústrias citadas nas primeiras aulas. A gente começou, até coloquei o ranking aqui para vocês, né? Os compostos orgânicos estão presentes na maior parte das indústrias. As principais quais são? Indústria petroquímica, indústria farmacêutica, indústria têxtil, de polímeros, alimento, de bebidas. E aí, para responder com mais exatidão, né, eu trouxe os slides que eu fui explicando para vocês. A indústria petroquímica, por exemplo, né, qual que é a importância da indústria petroquímica? As matérias-primas, né, para diversas outras indústrias vêm a partir da indústria petroquímica, tanto de combustível quanto as resinas que nós utilizamos na indústria de transformação plástica. Trouxe para vocês outra indústria muito importante, compostos orgânicos, indústria farmacêutica, né? Atualmente, 90% dos medicamentos são de origem orgânica. Olha que importante esse dado para a gente. 90% são de origem orgânica. Tem como falar de compostos orgânicos e não citar a indústria farmacêutica? Aqui nós temos a formulação do paracetamol e aqui a formação, né, química e a formulação química da aspirina. A aspirina, turma, foi o primeiro medicamento a ser sintetizado, ou seja, criado em laboratório. Perceba que ambas as estruturas contêm carbono na sua constituição, ou seja, tem uma cadeia carbônica. Aí eu falei da indústria de polímeros, citei para vocês nas primeiras aulas sobre a indústria de alimentos. Não vou entrar muito em detalhes, porque a nossa ideia aqui é uma ideia para realizar uma revisão com base nos exercícios. Mas tudo que eu pontuei aqui, eu expliquei ponto a ponto, com calma e tranquilidade, nas aulas anteriores. Você tem elas à disposição aqui de vocês, tá bom? Então, respondemos aí o exercício terceiro, de número 3, né? Principais indústrias. Aqui. Agora vamos para o exercício 4. Qual a diferença entre compostos, aliás, sintéticos e compostos naturais, né? Até trouxe aqui um slide para falar sobre isso. Pensa o seguinte, antigamente a gente não tinha tecnologia, né? Os compostos orgânicos que se conheciam eram todos de origem natura, né?
Até expliquei para vocês aí a primeira resina plástica na aula de ciência dos polímeros é o que? A baquelite, o primeiro plástico que foi sintetizado totalmente e comercializado em seguida, né? Esse plástico ele tem uma origem sintética, mas é um composto orgânico, porque contém carbono na sua constituição. Então, qual a diferença de um material, né? Vamos voltar. Qual que é a diferença de um material sintético para um material natural? O material sintético, ele não tem forma in natura, ele é produzido através de um laboratório ou sintetizado aí na indústria, quando a gente fala em larga escala, quando o material ele é comercializado. Tá? Essa é a maior diferença. Qual veio primeiro, compostos orgânicos sintéticos ou naturais? Os naturais. Tá? Até devido à falta de tecnologia que se tinha antigamente, até a termoformagem que eu citei para vocês era feita com casco de tartaruga, né? Com marfim, com materiais de origem nem um pouco ecológica, né? Afinal era a origem de animais, né? Com o desenvolvimento da indústria, né? Com a química muito forte aí, nós conseguimos sintetizar os materiais. Então, essa seria uma resposta adequada para esse tipo de pergunta. E a nosso exercício de número 5, acredito que foi o exercício que mais trouxe dúvidas aí para vocês, né? Aqui nós temos, turma, a fabricação, né? Esse composto aqui que nós demonstramos para você, a formulação química, demonstrando a fabricação, né, de tecidos de algodão. Tecido de algodão é uma fibra, né? Adição de compostos de aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem o seu mau cheiro. O grande responsável para tal efeito é o cloro presente nos compostos. Cadê o cloro? O cloro está aqui, eu vou pintar de amarelo para vocês. Como podemos classificar essa cadeia carbônica? Pergunta super bacana, tá? Aí você olha para as alternativas, você vê homogênea, saturada, ramificada, normal. Aí você lembra do quê? Do quê? Das nossas últimas aulas, em que eu explicava item por item. O que é homogênea, o que é saturada, o que é uma cadeia ramificada. Na aula de hoje, inclusive a nossa proposta é fazer uma revisão. Então vamos a ela, depois a gente volta aqui e responde corretamente. Quando eu falo de classificação de cadeias, é importante a gente identificar que eu sempre vou ter carbonos, e esses carbonos podem ter localizações, né, disposições aqui numa cadeia de maneira diferente. Ó, um primário, um carbono quaternário, né? Aqui ficou bem bacana, ó, o carbono terciário, vou até pintar de amarelo aqui para vocês, ó. Ele é um triângulo azul aqui, ó. Ele está fazendo 3 ligações. E turma, importantíssimo. Quando eu falo e olho para a classificação de carbonos, eu sempre vou olhar a ligação de carbono com carbono, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, mas guarda isso. Sempre eu vou olhar a classificação de carbono se ligando com carbono. Se o carbono está se ligando com oxigênio, com hidrogênio, com outro tipo de material, eu não vou conseguir medir a insaturação a partir disso. Ficou confuso? Vamos explicar então. Ó, a gente tem a natureza dos átomos. Quando é uma cadeia homogênea, tá lá na sua alternativa, estava lá na sua prova, o pessoal da noite respondeu essa questão. Tava homogênea, homo, lembra que eu expliquei? Homo, V de igual, ou seja, só existe carbono. Eu expliquei para vocês, ó, essa daqui, professora, mas tem esse oxigênio, mas esse oxigênio a gente chama de heteroátomo, porque ele é diferente dos carbonos, mas ele está fora da cadeia, ó. Essa cadeia aqui é a nossa cadeia principal, o oxigênio está lá fora, o hidrogênio aqui também, essa a gente chama um grupo de hidroxila, né? Mas ela está fora da cadeia principal, o mesmo acontece aqui, ó. Essa é a nossa cadeia principal que eu pintei de amarelo para vocês, né? Então, isso daqui é uma cadeia homogênea, eu só tenho carbono. E a heterogênea? Heterogênea é quando você tem qualquer outro tipo de elemento, pode ser o hidrogênio, pode ser o oxigênio, que esteja presente na sua cadeia principal. Então, ó, vou pintar de amarelo. Essa daqui é a nossa cadeia principal. Nessa minha cadeia principal, eu só tenho carbono? Não. Quando você responder não, você não tem só carbono, você tem outro elemento independente. Nesse caso é nitrogênio. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea, tá? Aqui eu tenho outro exemplo com oxigênio.
Quando a cadeia é aberta, é a cíclica ou alifática, né? A gente fala quando a cadeia tem extremidades livres, ou seja, nenhum tipo de ciclo ou anel, é uma cadeia extensa que você consegue enxergar todas as suas extremidades. Olha outro termo que está lá na alternativa que a gente precisa identificar, ramificada. Quando ela é normal? Quando todos os carbonos estão se ligando, tá vendo? E ela é aberta. Quando ela é ramificada? Ramificada vem de ramo. Marca assim para você não esquecer, como se tivesse ramo nas suas extremidades. Ela não é toda linear, tem uns ganchinhos nela que a gente chama de ramificação, tá bom? E a cadeia fechada, a cadeia ali fechada, quando a gente olha a cadeia aberta, fechada, mista, só de olhar a gente consegue, pela disposição dos carbonos, a gente consegue identificar isso, tá bom? Então, ó, nossa cadeia aromática, a gente chama de aromática porque tem esse anel benzeno, né? Que é composto aí por 6 átomos de carbono que estão todos sendo ligados entre si, tá? Ó, aqui é uma representação que eu já falei para vocês na aula passada. Precisava ter essa noção toda para responder aquela questão. Mas eu sempre falo para vocês, precisamos decorar tudo isso? Não. Ainda se nós estivéssemos uma aula presencial, eu ia fornecer a tabelinha com todas essas informações para que você respondesse. O que a gente precisa aqui, turma, é conseguir identificar o que é cada um. Não precisamos decorar, precisamos aprender a usar as informações que dispomos, tá bom? E quando a gente fala de saturada ou insaturada, nós chamamos de saturada quando só tem ligações simples. Ligações simples. Lembra que eu expliquei para vocês? Esses traços aqui representam as ligações que o carbono está realizando. Ó, pintei de amarelo aqui as ligações. Perceba que de amarelo eu pintei 4, porque o carbono, o elemento carbono, ele pode fazer 4 ligações. E nessas 4 ligações aqui, perceba que eu pintei de amarelo, para ficar fácil da gente enxergar, todas são ligações simples, tá? Ele está se ligando uma única vez com cada elemento. Agora, olha a diferença da de baixo. Vou pintar esse carbono aqui, ó. Eu tenho uma ligação, acompanha comigo no slide. Eu tenho outro aqui e aqui eu tenho 2, tá vendo? Então, eu vou chamar isso daqui de uma insaturação. Perceba, ao total, o carbono pode fazer 4 ligações. Aqui ele fez 4 ligações, ó. Só que são ligações simples, é um traço só. Se são ligações simples, é uma cadeia saturada. E aqui embaixo, o carbono é carbono. Em qualquer tipo de ligação, ele vai fazer sempre 4 ligações. A diferença é que, com alguns elementos, com os carbonos, ele pode se ligar mais de uma vez. Quando isso acontece, nós chamamos de insaturação. É o que aconteceu nesse exemplo. A gente tem um carbono que está se ligando 2 vezes com esse outro carbono e uma vez com os demais. Se está se ligando 2 vezes, 3 vezes, eu tenho uma insaturação. A gente precisava disso para responder a questão. E a questão de ser alicíclica aromática, né? Sempre que a gente tem um material aqui, né, ó, homogêneo e heterogêneo, trouxe outra forma da gente enxergar, ó. Tá vendo? Homogêneo eu só tenho carbono e aqui eu tenho oxigênio. Esse oxigênio, perceba que ele não está no ramo distante da cadeia, ele está dentro da cadeia principal. Então, é uma função heterogênea, tá? Eu trouxe todos esses slides e apresentei para vocês de uma maneira mais rápida, porque eu já expliquei direitinho aí para vocês nas aulas anteriores, tá bom? Vamos resolver agora, depois dessa super revisão. Então, como podemos classificar essa cadeia? Primeira coisa, vamos analisar a primeira coluna aqui, ó. Vou dividir em 3 colunas. Primeira coluna que acompanha comigo, ó. O material, esse composto, ele é homogêneo ou heterogêneo? Então, vamos olhar para a nossa cadeia. A presença de heteroátomos, como o nitrogênio, ó, dividindo a sequência de carbonos, caracteriza a cadeia como homogênea. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? Ó, esse nitrogênio aqui, ó, ele está bem no meio da cadeia principal. Tá vendo que a gente tem um ciclo aqui, ele está fazendo parte dela? Sempre que um elemento estiver dentro da cadeia principal que não for carbono, nós temos um heteroátomo, tá? Então, a gente já vai desclassificar. Então, essa cadeia não é homogênea, porque ela homo vem de um só, não tem só carbono. Então, a gente vai tirar a alternativa D
e vamos tirar a alternativa A, porque não pode ser homogênea, né? Então, A e D estão fora. Fiquei aí com a B e com a C. Vamos definir qual está certo. Então, sabemos que é heterogêneo. Vamos partir para a segunda coluna aqui, para a gente identificar se é uma saturada ou se é uma insaturada. Expliquei para vocês também, recorda aí. Turma, precisamos saber decor tudo isso? Não, precisamos enfatizar de novo. Saber utilizar as nossas tabelas com essas informações, tá bom? A ausência de ligações múltiplas entre os átomos de carbono da cadeia principal indica que a cadeia é saturada, lembra? Quando a gente só tem ligações simples, a gente tem uma insaturação, a gente tem uma cadeia saturada. Se eu tenho ligações duplas ou triplas, eu tenho uma insaturação. Eu vou olhar para a minha cadeia, eu vou pintar aqui para você conseguir enxergar quem é a cadeia principal, é a cadeia que tem mais carbonos, ou de maneira ligando entre eles, ó. Essa daqui é a minha cadeia principal. Perceba que eu só tenho um traço, ó, tá vendo? Um traço ligando eles. Esse traço, gente, de maneira didática para explicar para vocês, ele demonstra que eu só tenho ligações simples entre os carbonos, inclusive entre o nitrogênio. Se eu só tenho ligações simples, ela é uma ligação saturada, não pode ser insaturada. A alternativa B diz pra gente que é insaturada, tá errada. Ah, professora, mas eu tenho uma dupla ligação aqui com o oxigênio. Legal, você tem uma dupla ligação com o oxigênio, mas para que ela seja insaturada, essa dupla ligação precisa ser entre os carbonos e não entre outros elementos. Ficou claro? Para ser uma insaturada, essa dupla ligação tem que ser entre os carbonos. Se você tiver um oxigênio, qualquer outro elemento com uma dupla ligação, uma tripla ligação, não vai ser insaturado, porque essa insaturação tem que estar presente no composto carbono. Afinal, ele é um principal aí no composto orgânico. Então, eliminamos a B e ficamos com a alternativa C, tá vendo? Nem foi preciso enxergar a ramificada para a gente conseguir chegar na alternativa correta, mas eu vou explicar para vocês o que significa essa ramificada ao normal. No slide tem a simbologia explicando para vocês a diferença, né? Então, quando a gente fala a correta é a alternativa C, tá, gente? Quando a gente fala de cadeia ramificada, é aquela que contém os ramos, lembra? Esses grupos aqui que eu estou demonstrando, essa daqui de amarelo que eu pintei, é a nossa cadeia principal. E esses ramos aqui, ó, esse grupo metila que nós chamamos, CH3, eles são, vou até colocar a seta aqui para vocês, eles são ramos, né? A gente chama de radicais livres e não são cadeias normais, são cadeias ramificadas. Nem precisava desse conhecimento para você acertar a questão, mas fica aí a dica. Sempre que nós tivermos uma cadeia e tiver esses carbonos que são terciários, né? Ó, esse carbono aqui, ó, ele está se ligando 3 vezes. É um carbono terciário, a gente vai ter uma cadeia ramificada, perfeito? Aqui ao lado, turma, ó, eu coloquei tudo que eu expliquei para vocês, ó, em forma de tópicos explicando para vocês. E você também tem todos os slides que estão pontuando, tá bom? Esse exercício demandou mais da gente, mas também foi uma super revisão, consegui passar em todos os tópicos. Eu acho que com o exercício fica muito mais fácil a gente fazer uma revisão e eu conseguir pontuar os pontos que vocês estão com maior dificuldade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foram 5 exercícios que eu pontuei aí com vocês. O exercício de fixação da aula de hoje será esse, tá? A gente vai falar aí sobre a indústria petroquímica, tá? Como foi um exercício uma aula de exercícios, eu estou pedindo para vocês nesse momento que pesquisem um pouco sobre as petroquímicas. E a gente sabe, quando a gente fala de petroquímicas, a gente tem aí a Braskem, né, e outras petroquímicas. Eu não vou ficar citando porque eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, faça aí um resumo no seu caderno e envie ou para mim ou para o professor Alex, de acordo com a sua turma. Leia com atenção o exercício de fixação que eu estou pontuando alguns tópicos, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula interativa de exercícios e até a nossa próxima aula.